principalmente das igrejas históricas. Então, assim, deixa uma pulga atrás da orelha, né? O que faremos a partir disso? Mas foi excelente, excelente a discussão do assunto. Bom. Tá bom. Ok, gente. Então, antes de irmos para o assunto, né, propriamente dito, nós vamos para aquele momento devocional e que eu acabei já seguindo a ordem alfabética é um assunto pequeno, né, mas que para ser tratado por 3 pessoas, mas cada um tem a sua criatividade, seu momento para explorar o relato da maneira como quiser. E o primeiro é o Abel, né? Abel, quem que vai, do grupo, os 3 vão falar, como é que vai ser? Vocês têm a palavra. Só eu apresentarei, nós combinamos aqui, ficou o meu encargo de fazer essa devocional. Estão me ouvindo? Opa, desculpa, eu mutei meu microfone aqui, então você está com a palavra. Então, eu estou ouvindo, eu espero que... Assim. Tá bom o som, Abel. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te use. Então, vamos lá. A gente vai ler um texto da Palavra de Deus, de Lucas, capítulo 21, versículos 12 ao versículo 19, tá? Eu leio, então, e vocês acompanham a leitura aí. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos dei boca de sabedoria e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis, na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É interessante a gente olhar que tudo isso que Jesus fala, e Lucas aqui registra, de fato se cumpre, já se cumpriu parte nos apóstolos. A gente percebe que os apóstolos, de fato, foram perseguidos, alguns mortos, os que a gente tem relato, na verdade, né? Todos mortos, todos passaram por situações complicadas, com mortes, apedrejamento, como é o caso de Estevão, que não é um apóstolo, mas que é um servo de Cristo e passou por essa situação. Tiago passa a fio de espada, então é morto muito cedo. E os apóstolos todos, o que a gente tem os relatos, conversávamos ontem ainda aqui no prédio, eles passaram nessas circunstâncias, então. E Cristo diz isso, obviamente, para orientá-los do que estava por acontecer, mas também para dizer para eles, olha, sosseguem, fiquem tranquilos que vocês passarão por isso, mas vocês serão salvos. E essa é a grande ideia, então, de Cristo aqui nesse texto. O capítulo que a gente leu, Vivendo e Ensinando dentro de uma relação de aliança, ele traz o início da reforma na Escócia. E nesse início, a gente vai ver algumas coisas acontecendo que está bem alinhado a essa ideia de Jesus Cristo aqui, que passarão por dificuldades, enfrentarão essas dificuldades, então. E aí, então, o capítulo que nós lemos vai falar sobre isso. E inicia falando sobre Patrick Hamilton, né, que é alguém que estudou com Martim Lutero, Philippe Melanchthon em Wittenberg, né? E aí, diante desse estudo que ele tem com Martim Lutero e Melanchthon, ele passa, então, a ensinar a palavra de Deus e de uma forma de lições práticas, muito práticas. Ainda muito novo, com 23 anos, ele começa a ensinar, então, e com 24 anos ele já é lançado na fogueira, por conta dos seus ensinos, por conta da forma que ele ensinava a palavra de Deus. Posterior a ele,
a gente, no capítulo que a gente leu, narra sobre George Wishart, que também passou por inúmeras dificuldades por ensinar a palavra de Deus, por anunciar a palavra de Deus. E quando estava preso, um de seus alunos quis estar com ele na prisão. E ele fala, não há necessidade disso. E aí ele usa essa frase, um é suficiente para o sacrifício. E esse aluno dele é John Knox, que posteriormente passa, então, a anunciar o evangelho. A história de John Knox nós já conhecemos um pouco melhor, imagino eu, e aí também passa por várias dificuldades, é preso também, foge, e nós sabemos de toda a história, mais ou menos como se dá. Ainda o autor aqui narra sobre John Welk, que é um pastor, e a filha de John Knox casa-se com ele, a Elizabeth, filha de John Knox, casa-se com ele, que também passa por inúmeras dificuldades e é preso, e aí Elizabeth, a filha de John Knox, quer conversar com os seus, com aqueles que o prenderam, e quando ela vai para conversar com eles, eles dizem para ela que se ela convencesse o marido a aceitar os bispos daquele dia, aceitar a autoridade dos bispos daquele dia, eles o libertariam. E ela diz, então, eu preferiria ver a cabeça dele, do meu marido, aqui dentro, do que ele se submeter à autoridade desses bispos. Então, a gente percebe que esse povo todos passaram por dificuldade pela palavra de Deus. Posteriormente, o autor fala sobre John Pandon, que também anuncia a palavra de Deus, fala a respeito da palavra de Deus, e quando fala sobre a palavra de Deus, também é morto. E uma frase dele que me impactou, que está aqui, é assim, essa: a Deus amável escritura, pregação, oração, leitura, cântico e todos os deveres. Bem-vindos, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo encomendar a minha alma a vós em bom procedimento. Senhor, recebe meu espírito. Quando está para ser morto, então ele pronuncia essas palavras. Então, e ainda para a gente concluir nesse período aí na Escócia, John Brough, que também é morto, e quando está com uma arma engatilhada apontada para a sua cabeça, a esposa dele e os filhos estão observando o que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo, e aí é perguntado à esposa dele: o que a senhora acha do seu marido agora? E ela responde: eu sempre o tive em alta conta, e agora mais do que nunca. Eu sempre estimei o meu marido, e agora mais do que nunca. Então, a gente olha para esse pessoal desse tempo e vê que eles não pouparam esforços para ensinar a palavra de Deus. Trazendo para o nosso contexto, para a gente concluir aqui, obviamente nós não seremos perseguidos como esse povo, imagino eu, né? Não seremos, mas Deus é quem o sabe também, né? Mas o nosso país é um país onde nós temos uma determinada liberdade, a cultura é diferente, os tempos são diferentes, então possivelmente não teremos essas perseguições. Mas, assim, o que me deixa... A lição que eu tiro desse texto para nós é que nós murmuramos muito fácil, nós reclamamos muito fácil. E quando nós olhamos para os apóstolos, para esses que eu citei aqui, na Escócia, para os apóstolos, e principalmente para Jesus Cristo, a gente entende que eles morreram, e morreriam mesmo, obviamente, para anunciar o evangelho. E nós, às vezes, reclamamos por coisas que não tem lógica nós reclamarmos. Nós murmuramos por coisas que, meu Deus, não podemos, não devíamos, né, de maneira nenhuma, murmurar por coisas tão pequenas, enquanto a gente olha, por exemplo, a esposa de John Brough, que diz: eu sempre o tive em alta conta, agora muito mais. Meu marido está sendo morto, mas eu respeito ainda mais diante da situação que estamos vivendo. Então, assim, a lição que ficou para mim da leitura repetindo, possivelmente não passaremos pelas mesmas dificuldades que eles, mas que nós não murmuremos diante das pequenas que nós enfrentamos diariamente, e que as dificuldades não venham a causar nenhum problema para a nossa fé, e que nós vivamos, de fato, para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Deus nos abençoe e Deus nos proteja.
Professora, tem a palavra. Você podia finalizar com uma oração, pode ser? Pode ser. Oremos, então. Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, Senhor Deus. E ela nos desafia a viver de acordo com a vontade do Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da grandiosidade do Senhor, diante da grandiosidade de alguns homens e mulheres que viveram, de fato, uma vida para honrá-lo e glorificá-lo, Senhor Deus. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver para agradá-lo, para honrá-lo e glorificá-lo, que os nossos atos reflitam a vontade do Senhor, que nossa boca, a nossa fala, reflita aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que teu Santo Espírito nos capacite, Senhor Deus, para vivermos essa vida, então, honrada diante de Ti, ó Pai. Abençoe essa aula, abençoe a professora Silvia, abençoe os alunos, Senhor Deus, abençoe todos nós, Senhor Deus, abençoe o seminário, as nossas famílias, Senhor Deus, esse momento que nós vivemos, esse momento pandêmico, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando de todos nós, de todas as dificuldades que nós enfrentamos, e que vivamos, então, de uma forma a agradá-lo. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigada, Bel. Tenho certeza que nós somos bastante edificados. Vocês vão perceber que esses casos, esses relatos de casos, são pessoas que se dedicaram a ensinar a palavra de Deus, né? E alguns, como esses mártires, né, da reforma, tiveram suas vidas ceifadas, né? Quando o Abel diz assim, aqui no Brasil nós temos a liberdade, e hoje cedo eu fiquei um pouco estarrecida com uma notícia de que o juiz do Supremo, o Alexandre de Moraes, decretou prisão para o Jefferson, né? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Ainda não, né? Não é esse Jefferson, é o Roberto. E depois eu falei, nossa, eu na mesma hora já orei ao Senhor para que é muito fácil o Brasil entrar por esse esquema também, né? Porque imagina um juiz decretando uma prisão sem passar por outros órgãos de direito, né? A ditadura da toga, professora. Pelo devido processo legal, né? Eles instauram inquérito, eles investigam e eles prendem. Exatamente. Então, isso é muito sério, né? Então, que Deus nos ajude, que esse país, que Ele salve o nosso país. Essa é a minha oração diária, né? Para que... E que os cristãos que estão inseridos no meio político não sucumbam, né, a essa... É muito difícil você se permanecer puro, íntegro e reto diante de tanta pressão, né? Mas que a verdade seja revelada sempre, que a corrupção possa acabar. Muito bem, obrigada, Bel, muito bom, viu? E antes de passarmos para os grupos, gente, o que nós vamos fazer aqui no nosso curso é dar uma resvalada nos assuntos e aquilo que vocês se interessarem mais para estudarem a fundo, né, vocês o façam, tá? Porque tentar juntar três cursos num só, sem aumentar a carga horária, é um desafio e tanto. Então, por isso que nós vamos passar pelos assuntos, né? Sem grandes aprofundamentos. Mas eu posso ficar como host um pouquinho, só para dar uma palavra inicial? Quem que está cuidando? É o Thierry mesmo? A senhora quer compartilhar algo na tela? Quero compartilhar um PowerPoint. Tá liberado, professora. Fica à vontade. Obrigada. Beleza, então obrigada. Qualquer coisa, o André está à disposição da senhora aí para ajudar. Tá bom. Então, nós queria alguns conceitos básicos que até tirei
do próprio livro da Zezina, né, que nós não vamos lê-lo por inteiro, ele é bem... eu acredito que ele seja mais apropriado para um nível, assim, de magistério, né, o curso técnico de magistério, porque ele também não aprofunda muito, mas eu acho que justamente para essa visão, para aqueles que não têm a experiência de ensino, eu acho que a gente consegue ter uma visão ampla de todo o processo, tá? Então, primeiro, aprendizagem é o processo justamente de aquisição, né? Deixa eu pôr para... aqui. Aprendizagem é o processo de aquisição de conhecimento, né, onde as competências, habilidades são desenvolvidas visando uma transformação, uma mudança comportamental. E fatores que influenciam nesse processo: a conscientização, né, do indivíduo, a inteligência, a memória, a capacidade que ele tem de guardar tudo aquilo que é passado, a metodologia que é empregada. Muitas vezes eu já vi assim, alunos não sendo bem-sucedidos, ou o processo de ensino e aprendizagem não ser bem-sucedido por causa da metodologia que não estava adequada. A motivação, reforço, resposta e a vontade do indivíduo de querer aprender. A pedagogia é o termo de origem grega que vem de paidós, criança, e agodé, condução. É a ciência, então, que estuda formas de levar o indivíduo ao conhecimento. E o professor é o responsável pelo ensino. É ele que decide o que vai ser ensinado, né, o conteúdo que vai ser ensinado, como vai ser ensinado e quando, né? Inclusive, hoje, no modelo das nossas escolas, tem todo o nivelamento seriado escolar. E a andragogia é um termo de origem grega também, andros, homem, conduzir, e logos, tratado. Então, é a ciência que estuda a educação de adultos. Contrapõe-se a pedagogia, afirmando que o aprendiz é o sujeito de sua própria aprendizagem. Então, a gente tinha lá, na pedagogia, o professor decidindo o que ensinar, como ensinar e quando ensinar. E já na andragogia, é o sujeito o aprendiz é o próprio sujeito da sua aprendizagem, né? O professor, ele exerce, então, aqui o papel de facilitador da aprendizagem. E o foco do trabalho educativo é o aprendiz. Eu escrevi errado, hein? Eutagogia é o termo também de língua de origem grega, eutos, que quer dizer alto, e agogos, guiar, né? Então, esse é um termo mais recente, criado na década de 90 por Stuart Hayes e Chris Kenyon, e onde os estudantes determinam o seu próprio caminho de aprendizagem. Exige autodidatismo, autodisciplina, auto-organização. Então, aqui a gente tem um quadro... Professora. Diga lá. Não está compartilhando tela. Isso será para acontecer ou não? Só agora? Não, professor, aqui tá normal, professor. Não, tá aparecendo sim. É normal, só para ele, viu, professor? Só para você. Então tá bom, gente. É que eu tô com o Passa celular pro lado, aqui, assim, ó. Se tiver no celular, passa a tela pro lado, a próxima tela que você vê. Tá, foi mal, gente, foi mal. Não, tudo bem. A próxima, apedrejamento. Então tá. Mas vocês estão vendo a minha tela com 2 aqui ou com... Tá normal, professora. Tá vendo tudo aí, conceitos básicos, tá com... pedagogia. Mas aparece os dois, modo de apresentação. Isso. Mas não tá atrapalhando não, professor. Tá dando para ver certinho. Já tá vindo o slide seguinte. É porque eu tô com 2 telas. E daí, realmente, eu escolhi a tela errada. Sorry, como nós estamos no último mesmo, vai ficar assim. Então, quer dizer, a gente tem um resumo aqui, que a própria Zezina apresenta, na página 18, né? A pedagogia
O professor é que decide o que vai aprender e como vai ensinar, né? A andragogia, o professor decide, mas o aluno é que escolhe a maneira, né? E na eutotologia a pessoa que é autodidata, né? E por isso que exige disciplina, exige, como eu coloquei, autodidatismo, autodisciplina e auto-organização. Bom, isso é só um início. Eu não sei quem já tinha conhecimento dessas divisões, sabia com clareza, se isso não é novidade para nenhum de vocês. Não é novidade para nenhum de vocês? Só um reforço? Não, para mim foi novidade aprender sobre os termos eutagogia e andragogia já é um pouco mais conhecido, né? Mas eutagogia foi o primeiro contato que eu tive. Legal. Então tá bom. Agora vamos para o outro tópico e o primeiro grupo é André e Anderson. Eu já parei de compartilhar com vocês? Já sim, já sim. Tá, beleza. Então agora eles é que vão ser os protagonistas. Podemos começar já? Podem começar e eu vou mutar meu microfone. Muito bem. Já está aparecendo o PowerPoint? Tá sim, André. Bom, então vamos começar com o estilo de aprendizagem, né? E interessante que o livro já começa expondo que cada um de nós é um ser único, né? Não há uma pessoa igual a outra no planeta. Por mais que tenhamos semelhanças, né? Cada um é um ser único em seus aspectos e na forma de ser. Vemos aqui, nessa imagem, o livro traz pessoas desconhecidas como exemplos, e aqui eu trouxe um pouquinho de cada um de vocês, né, e pensando que cada um tem a sua forma de ser, né, naturalmente, cada um também, pela sua personalidade, pela sua instrução, e por vários fatores, né, a forma de crescimento, cada um vai ter uma forma de aprender. Por exemplo, vemos aqui, né, o Thierry, o Anderson, o Paulo, e nós conhecendo eles um pouco, sabemos que cada um tem um aspecto diferente. Temos o monge aqui, inclusive, na escadaria do seminário, né? É muito interessante. Por exemplo, isso aqui é uma situação hipotética, né? O Thierry fala em voz alta várias vezes o mesmo conceito para adquirir conhecimento. É um método. O Eduardo medita em silêncio total. Para ele, isso é bom. O Anderson ouve música, né? O Paulo rabisca um diagrama, né, como forma de aprendizado. O Daniel interage com os colegas, né? E o monge aqui escreve uma tese, né? E eu caminho, faço exercício enquanto estou aprendendo. Então, cada um tem uma característica e uma forma de aprendizado. E isso é o que nós vivemos hoje, né? Estamos vivendo já, de certa forma, essa questão do aprendizado por si só. Não estamos em sala de aula, então cada um faz o seu tempo, cada um, né, ouve sua música, ou aprende da melhor forma. Pensando nisso, né, tem o Uri Gardner, né, ele estipulou essas questões aqui, mostrando que cada um tem uma aptidão que salta, né, ela sobressai sobre as outras. Alguns na área musical, a outra nestésica, né, que é sinestésica, que é a questão do corpo, né, da elasticidade do corpo, dos movimentos, a noção espacial, né, aquilo que está em volta, a interpessoal, relacionamento entre pessoas, a intrapessoal, o conhecimento, a necessidade de si mesmo, a linguística e lógico-matemática, né, por exemplo, o engenheiro, eu tenho um relacionamento direto com o meu irmão que é engenheiro civil, e ele é presbítero. É interessante que até na questão da igreja, o engenheiro acaba pensando, sendo muito racional, né, muito matemático nas coisas, não que não tenha fé, mas aí a gente vê que cada um tem uma particularidade, né? E olha que interessante pensarmos dessa forma, né? Embora tendo a possibilidade
usufruir dos benefícios de todas as inteligências, em cada um de nós a predominância de algumas. Todos nós temos, em algum sentido, né, uma inteligência, né, em todos esses requisitos, mas alguma delas predomina. Então, considerando essa teoria, não se classifica uma pessoa mais inteligente que outra. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz, né? Mas com habilidades e competências diferentes ou particulares. Existem outros fatores também que influenciam positivo ou negativamente em cada caso, que são os cognitivos, afetivos, culturais, ambientais e socioeconômicos. Aí a gente vê a influência que tem, independente do ambiente, né, que a gente vive, acaba influenciando sim para o aprendizado. E não sei se vocês lembram, eu trouxe uma família uma vez, numa exposição com a Ana Maria, e eles optaram, pouquinho antes da pandemia, pelo homeschooling, que ainda é muito debatido, né, é algo ainda que o pessoal discute demais. E ontem eles deram uma entrevista numa igreja, foi muito bacana, e eles estão sendo chamados hoje, né, por conta da pandemia, para dar o testemunho. E, gente, o menino, o Lucas, né, é um dos filhos dele que ia muito mal na escola. Vocês não têm noção quanto ele está aprendendo. Ele usa o material Mackenzie e, assim, ele acaba as matérias, assim, antes da irmã, que ia melhor que ele na escola. Então, hoje, inverteu, cada um tem o seu tempo de estudo, e ele está indo muito bem. Ele sofria bullying na escola, hoje ele está indo muito bem, e não tem problema nenhum com socialização, ele associa muito bem com os amigos, na igreja, com a família. Então, a gente vê que isso não é um mito, né? Essa questão de cada um dentro da sua possibilidade e buscando aprender, ou como aprender dentro do seu estilo, do seu contexto, realmente funciona, faz diferença, por mais que alguns ainda critiquem, né? Faz toda a diferença e cabe a nós descobrirmos a nossa forma de aprender e também nessa sala invertida, né? Como estamos vivendo hoje e aprendendo, buscar também criar um ambiente. Essa é a proposta, né, professora? Criar um método de ensino, inclusive, né, no final do nosso curso, de forma com que todos, dentro das suas possibilidades, possam aprender da melhor forma, e como vemos no TED Talks, né, que assistimos, todos nós temos a condição de chegar lá, no nível igual, ainda que em tempo e intensidade diferente, né, para chegarmos, mas todos nós temos a possibilidade de aprender. E agora eu passo para o Anderson dar continuidade. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Bom dia, menos para o Misa. Feliz estar com vocês. A minha atenção tem estado dividida, mas é isso, vamos caminhando, né? Bom, essa introdução que o André já passou para a gente, faz esse pano de fundo, justamente porque a professora já tem comentado, e é uma pena que a gente tenha tão pouco tempo para trabalhar a prática de ensino como pastores, porque eu dei aula há alguns anos e já estudei isso no outro curso, e realmente é fundamental a gente saber ter um bom plano de ensino que contempla esse perfil de inteligências múltiplas dos irmãos e dos alunos, né? Porque ao pregar a gente ensina, e quando a gente está numa aula de EBD também, então saber organizar isso. Eu me lembro muito que eu aprendi muito quando eu conheci Comênios, que ele foi praticamente um reformador, o pai da didática moderna, e com ele a gente percebe que houve uma inclusão muito grande e um avanço do ensino medieval para o que nós temos hoje. E o trabalho que nós vamos analisar hoje, que é do Benjamin Bloom, é do século passado, é mais recente, né? São aí 400, 500 anos depois da Reforma. E esse gráfico que ele mostra, aí que o André projetou, é um trabalho de uma equipe dele, da década de 50, vários estudiosos americanos, eles, nesse desejo de contribuir, né, de contemplar os vários perfis de alunos que eles encontram na sala de aula, no ambiente acadêmico, classificá-los de forma que o ensino, a aprendizagem seja objetivo, né, porque ao você dar uma aula, ao você pregar, você tem um objetivo, né, você quer que as pessoas aprendam ou reflitam numa direção que você dá como professor, como pregador, como instrutor. Então, nesse estudo que eles fizeram, que é o que ele vai chamar de taxonomia de Bloom, né, a taxonomia é uma classificação, né, é uma organização hierárquica de
de qualquer outra coisa. No caso do Bloom, ele coloca sobre esse tripé, ele e a equipe chegam nessa conclusão que leva o nome dele, que é um tripé, que seriam o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Então, em base desse tripé que você vai aí instruindo o aluno e percebendo as aptidões nas quais ele precisa melhorar, né, e caminhar com ele, seja o conteúdo que for, né, você tem essa diretriz desse grupo de estudo, que o primeiro, que é o cognitivo, ele vai tratar a ideia do conhecimento, né, como que há a apreensão de conhecimento por parte do aluno e como ele compreende isso. Então, isso vai da sensibilidade do professor de entender como que o aluno está aprendendo, né, o conhecimento. Ele aprende as operações básicas, por exemplo, de matemática, ele mostra aquilo para o aluno compreende, e aí ele vai trabalhando de forma que o aluno consiga aplicar aquele conhecimento no papel, e depois numa compra no mercado, numa feira, enfim, aonde que ele vai ali tentar colocar em prática, e isso ele tem o feedback com a avaliação, né, de situações problema, onde aí o aluno vai lembrando do que aprendeu, né, depois teve até uma revisão, acho que em 2001, eu não me lembro do autor, mas acho que é Anderson também, ele vai dar uma revisada nesse trabalho do taxonomia de Bloom, justamente para colocar os verbos no infinitivo. Então, tira esse nome do domínio cognitivo e coloca conhecer, aplicar, aprender, né, analisar, o poder de sintetizar, né, e no final as avaliações. Então, a taxonomia de Bloom, quando ela é aplicada a um processo de aprendizagem, ela vai contemplar esse tripé aí que eles sugerem, né, que é o tripé cognitivo, afetivo e psicomotor. Nisso vai existir uma classificação dos alunos, de entender quais deles estão em quais níveis, né, os testes aí propostos pelo livro, justamente para isso, para você entender qual o nível de que cada aluno está, se ele desenvolve mais afetividade ou mais a parte motora, né, ou se ele tem mais habilidades emocionais. Então, o processo de aprendizagem ele vai facilitar se o aluno é levado a ter uma boa média nesse tripé cognitivo, afetivo e psicomotor. O papel do professor, pode ir passando o slide, André. O papel do professor nesse processo quando a gente fala de Paulo Freire, né, é uma situação de muita gente tem muita aversão a ele, mas é preciso conhecer o trabalho dele. E ele usa um pouco essa ideia de você valorizar o que o aluno tem, a experiência do aluno, e a partir dela trabalhar, né, aliando esse tripé aí da taxonomia de Bloom. Então, lógico, aí tem a questão construtivista e tudo mais, que é outro processo que a gente conhece bem. Mas aí, o Bloom, como está nesse gráfico, ele fala que dentro do aspecto cognitivo tem esses níveis, né? E paralelamente aos níveis cognitivos, há uma espécie de concomitância com o domínio afetivo. Conforme ele conhece, é a recepção do conhecimento. Conforme ele compreende, ele dá uma resposta a essa compreensão, ele avalia, né, ele aplica, ele organiza, que é o papel de síntese, né, ele internaliza esse conhecimento, né, normalmente quando o aprendizado está aliado a algo emocional, é uma cola poderosa para o aprendizado, é onde o aluno realmente internaliza isso, né, o aluno ou uma pessoa da sua igreja,